Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Pensando as Escrituras. Nesse vídeo, que é o segundo vídeo da série Teologia para Todos, nós vamos estudar a doutrina da Trindade. O que é a Trindade? Então, vem junto comigo! A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito sim. A palavra Trindade significa triunidade ou ainda três em unidade. Essa palavra resume o fato de Deus ser três pessoas e uma só essência. A Bíblia revela que Deus subsiste eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus em sua essência e natureza, mas apesar disso, existe somente um Deus. Isso pode parecer um pouco confuso no primeiro momento, mas durante o estudo vamos tentar trazer um pouco de luz sobre esse assunto. O primeiro ponto a ser considerado, então, é que a doutrina da Trindade é revelada parcialmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa doutrina é revelada de forma parcial, mas há vários textos que mostram uma pluralidade de pessoas na divindade. Vejamos um exemplo que se encontra em Gênesis. Nesse texto, a doutrina da Trindade está implícita no texto. Veja: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Perceba, depois que a Torre de Babel foi construída, Deus decidiu trazer confusão sobre as pessoas. A Bíblia usa a linguagem da primeira pessoa do plural para descrever a ação de Deus. O texto diz: desçamos e confundamos. Se não houvesse uma pluralidade de pessoas, Deus simplesmente diria: descerei e confundirei a sua linguagem. Agora vejamos mais um exemplo que se encontra no livro do profeta Isaías. O texto diz: aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Observe a parte final desse versículo. O profeta diz que Deus o enviou, ou seja, enviou o profeta, e enviou também o seu Espírito. Vemos aqui Deus enviando o Espírito. Se o Espírito é enviado por Deus, isso significa que o Espírito é uma pessoa distinta de Deus. Então, o texto revela claramente uma pluralidade de pessoas na divindade. O segundo ponto do nosso estudo, pessoal, é que a doutrina da Trindade é revelada mais explicitamente no Novo Testamento. Vejamos primeiro um exemplo que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. Ele escreveu: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Note que as três pessoas da Trindade são mencionadas aqui no texto. Elas aparecem numa ordem diferente. O texto menciona Pai, falando da presciência, depois o Espírito, falando da santificação, e por fim o Filho, falando da aspersão do seu sangue. Agora vejamos mais um exemplo da Trindade no Novo Testamento, dessa vez na carta de Judas. O texto bíblico diz: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. O texto é claro, mostrando a existência de três pessoas na divindade. Devemos orar no Espírito e permanecer no amor de Deus. E devemos fazer isso enquanto esperamos a misericórdia de Jesus Cristo para nos conduzir à vida eterna. Chegamos agora na terceira parte do nosso estudo. E nessa parte nós vamos falar sobre três declarações que resumem a doutrina da Trindade. As três declarações que resumem essa doutrina são: primeiro, Deus é três pessoas. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. E terceiro, há somente um Deus. Vamos refletir sobre cada uma dessas declarações. Em primeiro lugar, Deus é três pessoas. O que nós queremos dizer com essa afirmação, pessoal? Observe o seguinte gráfico que ilustra melhor essa ideia. Começando aqui do lado esquerdo superior, perceba que o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho também não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Filho, nem a pessoa do Pai. Note que cada membro da Trindade é distinto do outro em termos de pessoalidade. A Bíblia revela com bastante clareza que existem três pessoas na divindade. Vejamos dois exemplos bíblicos que mostram isso para nós. O primeiro texto diz: no princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Fica claro nesse texto que o Pai não é o Filho, o Verbo. O texto diz que o Filho estava com Deus no princípio de todas as coisas. Logo, eles são pessoas distintas. Agora vejamos mais um exemplo em que cada pessoa da Trindade aparece e fica claro no texto que cada pessoa é distinta uma da outra. Olha o que diz o texto. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Fica evidente aqui, pessoal, que o Espírito Santo não é a pessoa do Pai nem a pessoa do Filho. O texto diz que o Pai envia o Espírito em nome do Filho, 3 pessoas distintas. A segunda declaração, que resume a doutrina da Trindade, diz que cada pessoa é plenamente Deus. Vejamos novamente aquele mesmo gráfico. A palavra Deus está aqui bem no meio do gráfico, indicando a essência e a natureza da Trindade. A palavra Deus, pessoal, engloba todos os atributos da divindade, por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência, o amor, a misericórdia e assim por diante. Cada pessoa da Trindade possui todos os atributos igualmente. Por isso, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é mais onisciente do que o Filho e do que o Espírito. Os 3, irmãos, são iguais em essência. Os 3 possuem todas as qualidades da divindade. Pessoal, não há dúvidas de que o Pai é Deus em sua natureza. No entanto, algumas pessoas pensam diferente a respeito de Jesus e do Espírito Santo. Alguns dizem que Jesus foi apenas um grande homem, um grande profeta, mas não Deus em sua essência. E dizem também, em relação ao Espírito Santo, que ele é uma força impessoal, uma energia desprovida de personalidade e não Deus na sua natureza. Por isso, vejamos 2 textos bíblicos que mostram a divindade tanto de Jesus quanto do Espírito Santo. Falando sobre os seus compatriotas judeus, Paulo disse que Cristo descende dos judeus e que Cristo é Deus. Veja, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Agora vejamos a divindade do Espírito Santo. Em certa ocasião, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade que ele tinha. Ele pegou parte desse dinheiro e guardou para si, e a outra parte ele depositou aos pés dos apóstolos. Mas ele disse que havia depositado o equivalente ao valor total, e não apenas parte do dinheiro. E diante dessa situação, olha só o que o apóstolo Pedro disse. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Note, pessoal, Pedro disse que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E em seguida, ele disse que essa mentira foi cometida contra Deus. Então, Pedro deixa claro para nós que o Espírito Santo é Deus. Por fim, a terceira declaração que resume a doutrina da Trindade diz que há somente um Deus. A Bíblia revela claramente que existe somente um Deus. Nós adoramos um Deus único que subsiste eternamente em 3 pessoas. Nós não adoramos 3 deuses, porque essa é uma heresia chamada triteísmo. A Bíblia revela que há somente um Deus. Veja o que diz o texto. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. É importante deixar claro, pessoal, que ninguém é capaz de entender plena e exaustivamente a Trindade. Nós conseguimos entender muitas coisas, sim, a respeito desse ensino, mas sempre dentro dos limites da revelação bíblica e dos limites do conhecimento humano. O teólogo Berkhof disse algo muito verdadeiro. Veja, a Trindade é um mistério. O homem não pode compreendê-la e não pode torná-la inteligível. É inteligível em algumas de suas relações e de seus modos de manifestação, mas é ininteligível em sua natureza essencial.
A real dificuldade está na relação que as pessoas da divindade têm com a essência divina e umas com as outras. E essa é uma dificuldade que a Igreja não é capaz de remover, podendo apenas tentar reduzi-la às suas próprias proporções, mediante uma apropriada definição de termos. Ela jamais tentou explicar o mistério da Trindade, mas procurou somente formular a doutrina de maneira tal que os erros que a ameaçavam fossem afastados. E, finalmente, aprendemos uma lição prática muito importante para a nossa vida. A Trindade é unidade na diversidade. Um Deus, três pessoas. Quando olhamos para a vida como um todo, nós percebemos essa mesma característica presente. A unidade na diversidade está presente, por exemplo, no casamento. Duas pessoas que se unem tornando-se uma só carne. Vemos também a unidade na diversidade na Igreja de Cristo Jesus. Um só corpo, mas composto de vários membros de todos os povos, línguas e nações. Portanto, irmãos, cultivemos a unidade em todas as esferas da nossa vida. Agindo dessa forma, nós estaremos refletindo na prática a beleza da doutrina da Trindade. Para encerrar esse vídeo, eu quero indicar a leitura de um excelente livro chamado O que é a Trindade?, escrito pelo teólogo Rice C. Sproul. Nessa obra, ele explica em detalhes a doutrina da Trindade. Ele mostra também vários erros que foram cometidos no decorrer da história da Igreja. E ele mostra ainda que a doutrina da Trindade não é contraditória, como algumas pessoas dizem que é. Então, pessoal, eu vou deixar o link desse livro na descrição do vídeo. Entra lá, compre esse livro e leia. Com toda certeza você não vai se arrepender. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e tenha compreendido um pouquinho a respeito dessa doutrina tão importante que é a Santíssima Trindade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada do que é postado aqui. Todos os dias, 6 horas da manhã, temos devocionais e toda terça e sexta, às 18 horas, temos conteúdos sobre Bíblia, vida cristã e teologia. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!